Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos lá então, pessoal, podemos começar, né, 18 horas. Boa noite mais uma vez. Novamente estamos aqui para falar de fonética e fonologia. Estamos já a um trajeto bastante longo, né, em torno dessas discussões. Estão me ouvindo bem, pessoal? Sim, professor. Ok. O microfone desligou. Enfim, nós temos tratado nas últimas aulas de fonética acústica, né? Já vimos pouco não, já nos aprofundamos em fonética articulatória. Estamos falando de fonética acústica. Fonética acústica é uma parte da fonética bastante teórica, eu concordo, mas agora, especificamente, estamos tecendo relações com a fonética articulatória, né? Então, a fonética acústica e fonética articulatória. Só que, neste momento, observando aspectos bem específicos da fonética articulatória. Tanto que, para não ficar mais denso do que já é, e eu concordo que é bem denso mesmo esse conteúdo, eu separei aqui as características acústicas das vogais, que nós vimos na última aula, e hoje para falarmos das consoantes, né? Não sei se terminamos, mas damos início aí às consoantes. Ok? Então vejam, né? Eu sempre gosto de começar com alguma atividade. Só para retomar o que já vimos falando. Estamos falando de fonética acústica. E vocês se lembram dos parâmetros que nós temos utilizado? São esses aqui: a frequência, a amplitude e o timbre, até então, para analisar as vogais. E em termos de fonética acústica, vocês se lembram também que nós estamos analisando a imagem do som, né? Então, a análise aqui é como o som se propaga, depois de todo esse processamento articulatório, né? Como ele se propaga até os nossos ouvidos, até o ouvido do outro, pelo ar, e já sabemos que isso se dá por meio de ondas, né? E esses parâmetros são os parâmetros que nós utilizamos. Existem vários, mas estamos trabalhando com esses, que são a frequência, a amplitude e o timbre. Só antes de dar início, que o pessoal está entrando, eu vou só comentar uma questão que eu esqueci de falar no início, e que eu sempre falo também, que é para vocês se inscreverem nos projetos de iniciação científica, né? Os editais estão abertos, há várias áreas que vocês podem se aprofundar, inclusive fonética, mas não só, né? No nosso curso de letras, por exemplo, gramática, leitura, literatura, são campos aí que vocês podem se interessar e desenvolver pesquisa, ok? Os editais estão publicados, disponíveis no Moodle, vocês podem recorrer aos tutores, se tiverem alguma dúvida, e fazer a inscrição. É bem interessante que vocês participem, tá, pessoal? Vou terminar aqui de aceitar o pessoal. E aí podemos, então, continuar, né? Então, falando de fonética acústica, nós temos esses parâmetros aqui, que são a frequência, a amplitude e o timbre, certo? Eu trouxe a atividade para a gente relembrar. Vamos ver o que temos aqui. Avalie a imagem a seguir, né? Podem ler aí comigo. Exatamente, Adriana. A Adriana falou que está no primeiro ano, os editais apenas a partir do segundo ano. Tá? Mas existem outros projetos também que você pode se envolver, ok? Em breve vocês receberão algumas informações, ou especificamente para esse edital, talvez realmente tenha essa exigência do segundo ano. Mas logo, logo você está ali no segundo ano e pode participar também. Eu não sei se vocês, se todos se inscreveram, mas amanhã nós temos o encontro do meu projeto de ensino que trata sobre produção textual. Todos aqui estão inscritos? São 10 horas a carga horária. Que legal, Adriano. Letícia. Né?
Pessoal, pode participar, é ao vivo, encontro ao vivo pelo YouTube. Os tutores podem também compartilhar o link com vocês, né? É interessante, vamos tratar de alguns gêneros, ok? Amanhã, especificamente, o resumo acadêmico. Então, quem já está engajado aí nos projetos de iniciação científica ou em outras atividades que vão requerer esse tipo de produção, é bem interessante participar, tá? Então, vamos lá. Avalie as imagens a seguir. Nós temos 3 desenhos ali, né? Todos são ondas, né, pessoal? Claro que aqui é um desenho. São ondas, e são ondas bem diferentes umas das outras, né? Uma mais regular e contínua, mais recorrente, a outra um pouco mais espaçada, e a outra bem irregular, mas todas são ondas. Considere que a imagem 1 representa um som com muitos ciclos. A gente consegue perceber, né? Em termos de ondas, tem muito mais ciclos do que a do número 2. A imagem 2, né, considere que a energia do som deixa eu ver que tem algum probleminha aqui. A imagem 2 apresenta a energia do som que é percebida na altura da onda. Então, vamos considerar que a imagem 2 está enfatizando a altura do som, que é percebido na altura da onda, ali no pico. E vocês devem se lembrar que já tratamos dessa questão da altura do som, né? Está relacionado a um desses parâmetros aqui. Na sílaba, o som mais alto é sempre da vogal, né? Então, na hora de representar um som, o pico mais alto será sempre da vogal. Então, vamos considerar que a imagem 2 está enfatizando essa questão do pico mais alto, né? Ou seja, a altura do som. E a imagem 3, a forma da onda, e apresenta a presença de parâmetros harmônicos. Então, veja, se há parâmetros harmônicos, há alguma coisa ali que foge à harmonia, né? E aí, essas 3 questões estão relacionadas ao que nós vimos. A frequência, vocês devem se lembrar, é o que determina o quão agudo ou grave é um som. O quão agudo e grave é um som, né? Isso a gente vai perceber a partir da observação de quantas vezes a onda vibra por segundo. Então, né, ali onde há uma onda vibrando várias vezes, e a imagem 1 ali nos permite observar isso, né? Pela descrição que está ali em cima. A imagem 1 representa um som com muitos ciclos por segundo, agudo. Então, aqui nós estamos analisando a frequência, porque a frequência é justamente a observação de quantas vezes a onda vibra por segundo. Quanto maior a frequência, mais agudo o som. Ok? Então, a primeira imagem ali nos remete à frequência. E a 2? Veja, a questão 2 ali em cima indica que nós estamos analisando a altura da onda, observando ali o pico dessa onda em relação à energia que se percebe nesse pico, logo a altura do som. E vocês devem se lembrar que a amplitude é o que se refere à altura da onda num gráfico, né? Ela mostra se o som é mais forte ou se o som é mais fraco. E ela é medida em decibéis, inclusive, né? Associar a amplitude a decibéis é bem produtivo, porque decibel, por mais que seja uma palavra estranha, já é mais recorrente ali do nosso dia a dia, né? Às vezes vocês podem ter algum equipamento eletrônico e quando toca, fica movendo, mexendo ali alguns risquinhos, né? Eu mesmo falando com vocês, ó, tô olhando ali na tela, acho que para vocês não aparece. Aparece para mim porque está mostrando que está saindo o meu som, né? E a altura desse som. Então, quanto mais forte eu falo, mais fortes são os risquinhos que vão se movimentando. Boa noite. Então, nós já temos a frequência na imagem 1, a amplitude na imagem 2. E na 3 sobra apenas o timbre, né?
O que é o timbre? O timbre é a forma da onda. É o que nos ajuda a distinguir dois sons que têm características harmônicas, mas também aspectos que o distinguem. E eu já disse para vocês que se eu pronuncio um som como A e você pronuncia um som como a única diferença entre os dois é o timbre, né? É o que nos distingue aqui. É o timbre da voz. O meu timbre é diferente do seu. Mas se tirarmos uma foto do meu A e uma foto do seu A, e quando eu falo foto, eu estou pensando no espectrograma, que é aquele gráfico que nós temos analisado às vezes aqui. Nós vamos encontrar características similares, que são a frequência e a amplitude, mas, claro, distinções em termos de timbre, por uma questão articulatória, né? Meu timbre é diferente do timbre de vocês, e nós temos aí as nossas particularidades. Então, o aspecto particular analisado aqui é o timbre. Os demais, como a frequência e a amplitude, são aspectos que se repetem, são harmônicos, ok? Então, ali nós temos o número A como a sequência correta, que corresponde aos parâmetros escritos ali em cima, ok? É sempre bom retomar isso aqui, porque no espectrograma a gente analisa isso também, claro, dentre outros fatores, como já vimos na aula passada, como os formantes. Eu tenho outra questão, um pouquinho mais complexa, que diz o seguinte: durante uma aula de fonética acústica, o professor apresenta aos alunos 3 espectrogramas de sons da fala. Lembra que os espectrogramas são aquelas fotografias que nós tiramos do som a partir do programinha PRAAT. Existem vários, né? Mas o PRAAT é aquele que eu tenho falado sempre aqui, inclusive de onde a apostila traz ali as fotografias dos sons, gratuita, inclusive, para quem quiser baixar aí e fazer alguns testes bem interessantes. Então, o professor apresenta aos alunos 3 espectrogramas. Em seguida, ele solicita que os alunos identifiquem os parâmetros responsáveis por apontar o nível de energia sonora, indicando se o som é mais forte ou mais fraco. Então, aqui estamos observando a questão da altura do som, né, pessoal? Acabei de falar ali atrás. Qual é o termo que a gente associa aqui? Decibéis, né? Indicar quantas vibrações por segundo ocorrem no som, influenciando sua altura percebida, se é agudo ou não, né? E a gente vai ver, inclusive, alguns parâmetros agora para isso, para as consoantes, mas enfim, né? Quantas vibrações? Mais vibrações, menos vibrações. Já vem na nossa cabeça, olha só, vou voltar aqui, porque acabamos de ver aqui atrás, né? Olha lá a imagem 1 com mais vibrações. A 2 com menos vibrações. E diferenciar dois sons que possuem a mesma altura e intensidade, como no caso de uma vogal A, e a mesma vogal produzida por falantes diferentes. Vejam, nós estamos tratando aqui dos mesmíssimos parâmetros que acabamos de ver, né? Os mesmos parâmetros. Um parâmetro que aponta o nível de energia sonora, a sua altura, um outro que aponta as suas vibrações, e as vibrações estão relacionadas ao som agudo, né? Se ele a um som agudo. E o terceiro parâmetro, que diz respeito a aspectos que são ali, tem a mesma altura e a mesma intensidade, ou seja, a mesma frequência e a mesma amplitude, mas produzido por falantes diferentes. E a gente só percebe essa distinção por meio de um daqueles parâmetros que é o timbre, né? Então, fácil de matar aqui a questão, né? Com base nos conhecimentos sobre os parâmetros físicos das ondas sonoras, então nós temos ali a amplitude no número 1, né? A frequência no número 2 e o timbre no número 3. Então, com base nos conhecimentos sobre os parâmetros físicos das ondas, assinale a alternativa que corresponde corretamente aos parâmetros descritos em 1
2 e 3. E a sequência é amplitude, frequência e timbre. Ok? Então, esses são os 3 parâmetros que nós sempre vamos trabalhar, tanto nas vogais, como já vimos, como nas consoantes. E é sempre bom, né, revisitá-los. Vou ajeitar com ele aqui. Então, pessoal, a gente começa a perceber, repassando por esses parâmetros, como é importante ali reconhecê-los, né, nessa análise acústica que nós temos feito, né? Nós já conhecemos os parâmetros físicos do som, frequência, amplitude e timbre, né? Vamos pensar, então, por que a análise acústica é tão importante para os estudos da fala. Bem, primeiro ponto, a análise acústica, ela nos permite, como diz ali o primeiro ponto, identificar vogais com precisão, mesmo sem ouvi-las. Então, na análise que nós fazemos das fotografias, nós conseguimos identificar uma vogal mesmo sem ouvi-la, porque há um padrão apresentado ali em relação a alguns parâmetros, certo? Então, esse é um ponto importante. Mesmo sem ouvir, conseguimos distinguir ali um som, como é o som de A, né? E aí, claro que para produzir um som de A, como nós vimos na aula passada, entram os formantes, que são aquelas faixas escuras, já mostro de novo ali na frente para vocês, que aparecem no espectrograma. Essas faixas, elas vão representar uma concentração maior de energia, logo, as vogais, né? Cada vogal tem um desenho, nós conseguimos identificá-las por meio dessa imagem, né? E essa imagem nos leva ali aos formantes. Os formantes, só para retomar, dizem respeito à abertura da boca, então, dependendo da vogal mais aberto, dependendo da vogal menos aberto, como, por exemplo, A, totalmente aberto, e um I, menos aberto, né? E o formante 2 diz respeito à posição da língua, se a língua está mais à frente, se a língua está mais atrás. Eu sempre uso como exemplo a sequência IE, UOO, IE, UOO, que nos mostra exatamente a abertura da boca, né, em direção ao A, que é a mais baixa, IE, UOO, A é sempre a mais baixa, e a mais arredondada, mais aberta. E uma movimentação da língua da frente para trás, né, IE. A gente percebe que a língua vai se afastando, né, dessa parte frontal para uma parte mais atrás da nossa boca. Claro que a mandíbula mexe junto, né, pessoal? Mas aqui pensando na língua, para a gente associar o formante 2. Tá? Então, mesmo sem escutar, nós conseguimos olhar para o espectrograma e perceber, aquilo ali é uma letra A, né? Aqui, por exemplo. Aqui é o desenho de uma letra A, produzida por mim, produzida por você, com algumas distinções ali, mas é assim, e se parece uma letra A. Okay? É sobre isso que eu estou falando. Vou voltar ali atrás. Então, identificar as vogais com precisão, mesmo sem ouvi-las, é uma característica importante aqui da fonética acústica. Ok? O segundo ponto é analisar a fala de diferentes indivíduos. Vejam, eu tenho um programa que grava a fala, né, e transforma essa fala em imagem. Então, aí a gente consegue perceber se não há modificações, né, em relação a um e outro falante. Quais são as distinções que existem? Olha como é rico isso para, por exemplo, analisar os diferentes sotaques que existem, né? A figura de uma palavra como porta, com R, como nós usamos aqui no Paraná, pelo menos eu aqui na região norte, né, que é o R caipira, é diferente de um R lá do Rio de Janeiro, logo a sua imagem também será diferente.
né, de um falante, por exemplo, de Belo Horizonte, que usa um R glotal, que é o R que nós pronunciamos em carro, por exemplo, né? Um R que é produzido aqui é diferente do R que é produzido aqui na língua, numa palavra como porta, na pronúncia aqui do Paraná, que geralmente é associada a uma pronúncia caipira. Não estou dizendo que é, mas enfim, né? No Paraná tem muitos sotaques. Tá? Eu vou depois, na próxima aula, eu vou compartilhar com vocês, se eu encontrar ainda disponível no YouTube, um vídeo que fala dos diferentes sotaques do Paraná, que é muito interessante. Então, aqui nós temos uma linha de estudos, a fonética articulatória, que nos ajuda a perceber como se constroem esses sons, né? E um terceiro ponto é com a importância aqui está relacionada, né, com o fato de nós também conseguimos estudar as variações dialetais, patologias. Variações dialetais são essas variações que eu acabei de falar, né? De diferentes regiões, de diferentes dialetos, de diferentes falares, mas também de patologias. Muitas pessoas que têm algumas patologias acabam produzindo sons mais nasalizados, né? As pessoas que têm, por exemplo, a língua presa vão produzir sons diferentes daquele que se espera em termos de regularidade, né? Para a construção de um S, de um P, de um B, enfim. Então, estudar essas variações dialetais, patologias ou aprendizagem de língua, porque também é importante para esse contexto, né? Então, a análise acústica, ela não serve só para ver o som. Ela nos ajuda a entender padrões que são invisíveis, né? A gente só percebe a partir dessa imagem gerada ali por um computador, né? E essa imagem gerada se dá a partir da fala. Nós estamos ainda analisando a fala, assim como lá na fonética articulatória. A gente fala, grava, e aí sim há esse gráfico produzido pelo programa para arte. Então, ela nos ajuda a entender esses padrões invisíveis da fala e aplicar esse conhecimento em várias áreas, como a linguística e também a medicina, e em outras áreas da saúde, como a fonoaudiologia. Já falei para vocês, inclusive áreas criminais, que hoje em dia fazem análise de voz, né, para processos e perícias, que é bem interessante, né, pessoal? Então, a importância é significativa. Na última aula, nós falamos desses parâmetros e dessas questões relacionadas às vogais. Hoje, a ênfase aqui são as consoantes, né? E como nós analisamos, então, as consoantes na fonética acústica? Nesse estudo acústico, a gente analisa as consoantes com base em algumas pistas específicas que vêm lá da fonética articulatória, mas também a partir dos parâmetros aqui da fonética acústica, né, que nos ajudam a identificar o tipo de articulação. Olha só, articulação, né? Então, tudo aquilo que vimos em relação à articulação. O tipo de articulação que está acontecendo ali, na hora da pronúncia, da fala dessas consoantes, ok? Então, o que nós analisamos aqui? O silêncio, então, olha lá, a oclusão. A oclusão são aquelas construções em que há um fechamento ali, por exemplo, da boca e uma explosão para produzir um som de P, para produzir um som de T, né? Então, há um momento de explosão. Então, nós vamos relacionar aqueles aspectos lá da fonética articulatória com para a gente entender aqui como ler o espectrograma em relação às consoantes nessas imagens do som. E para a gente é importante observar as pistas acústicas que existem ali. Uma delas é o silêncio. Então, antes de um P, sempre tem um silêncio, né? Uma explosão sonora, que acontece em alguns sons, como o P também, mas não em todos. Por exemplo, o som de S, não tem explosão, né? Um ruído, se há ali uma fricção, já falo sobre ele, mas são algumas pronúncias que nós temos
em português para som de P e D, por exemplo, né? E mudança de frequência. Então veja que o parâmetro da frequência vai voltar aqui. Vai ficar mais claro olhando aqui especificamente para as consoantes. Ok? Então, são esses os parâmetros que nós vamos analisar aqui para observar como as consoantes aparecem na fotografia, no gráfico, no espectrograma. Ok? Então vamos ver aqui. Nós temos aqui nesse slide as consoantes oclusivas. Vocês devem se lembrar, né, lá da fonética articulatória, que as oclusivas são o P, o B, o T, o D, o Q e o G. Em todas elas, percebam o seguinte, né? Por que elas são oclusivas? Porque há uma espécie de trava no som, né? Primeiro a gente fecha a boca, ou há ali outros articuladores que travam, né, o som, o ar é preso. É isso que eu estou dizendo em relação a travar. O ar fica preso. E depois ele é solto com força. Olha só, né? P, T, D, Q e G. Todos esses sons, ali é o G de gato, tá? Especificamente. Que é diferente de outro G, G de gelo. Até o fonema é diferente, né, gente? Olha lá. Esse que eu desenhei ali é o G de gelo, não entra aqui. Porque um som de G, ele não é oclusivo. Mas um som de G é. Ele é produzido ali como a interrupção do ar e uma explosão. Certo? Então, esses são os sons oclusivos. Ok? E percebam o seguinte, que na produção dos sons oclusivos, há um período de silêncio, P. Então, antes há um silêncio, né? Até para que a explosão fique bem marcada ali. Um período de silêncio em que o ar está bloqueado, a boca está fechada, impedindo que o som saia. Depois, um momento de explosão, que na teoria nós chamamos de burst. Depois nós vamos ver como isso aparece lá no espectrograma. Então, P, na pronúncia de um som de P, há esse aspecto. E vou aproveitar que eu estou vendo a Jennifer que faz a nossa interpretação aqui e abordar uma questão importante. A oralização dos surdos, né? Muitos surdos são oralizados. Se dá a partir desses parâmetros. Vejam, é tão possível repetir alguns aspectos, né, que até uma pessoa surda que não ouve fala, produz som, tá, pessoal? Porque os surdos, a maioria deles falam também, né? A gente tem um mito aí de que o surdo é mudo, o surdo não é mudo. Né, Jenny? Os surdos falam sim, e os surdos são oralizados, né? Podem ser oralizados e falar. Por quê? Porque se apropriam de todos esses aspectos aqui e produzem sons, ainda que não ouçam. Ok? Então, a produção de um som de P, né, pode ser ensinada a alguém que não ouve, como é ensinada para alguém que ouve. O surdo já ele pode falar sim, exatamente. O surdo pode falar sim, porque a maioria dos surdos, a não ser que tenha, né, alguma restrição, mas eles não são mudos, não. Aliás, pessoal, nem é adequado, né, preconceituoso chamar o surdo de mudo, tá? Surdo é surdo, ponto. Ok? Nada de mudo, não. Eles falam. Eu, inclusive, tive professores surdos na universidade e falavam, né? E não sei se a aluna surda que está aqui também é oralizada. E essa oralização se dá a partir da percepção desses parâmetros e da reprodução desses sons, porque o aparato físico do surdo está preservado, logo ele também consegue produzir sons. Ok? Ainda que não ouça. Então é o que eu tenho falado desde o início, né? A fonética acústica nos permite ver o som mesmo sem ouvi-lo. Ver o som sem ouvi-lo, né? Então, é possível também ensinar a produzir os sons ainda que não se ouça. Tudo bem? Então,
Voltando aqui nas oclusivas, um primeiro momento em que há um silêncio e o ar fica preso, né? Depois a gente vai ver isso no espectrograma, como ele acontece. Um segundo momento para a explosão, isso especificamente para os sons oclusivos, são esses que estão ali, o fonema P, B, T, D, Q e G, de gato, e o Q de casa, né? Cuidado que não é a letra, é o fonema, tá? E ainda um outro momento, que é o momento VOT, tá? De voice on set time, ou seja, o tempo de início do vozeamento. Vocês se lembram que às vezes as consoantes são vozeadas? As vogais são sempre vozeadas. As consoantes às vezes são vozeadas. Então tem um momento ali, né? E a sigla VOT indica o tempo entre a explosão, o burst ali, e o início da vibração das pregas vocais. É a produção de um som como o D, por exemplo. D, que que faz vibrar as cordas vocais. Não sei? Quando o som é surdo, como o P, o T e o K de casa, há um pequeno atraso ali antes da vibração começar. Tá? E a vibração vai começar quando vier a vogal na frente. Não que essas consoantes sejam vozeadas. Então, há sons oclusivos que são vozeados e há sons surdos, né? E o VOT ali diz exatamente o momento em que essa vibração acontece, e a gente já sabe que ela se dá por meio das cordas vocais, ok? Então, em pato, por exemplo, nós temos, pensando no som de P, um silêncio em que os lábios estão fechados, né? Antes de produzir o som de P. Um burst, que é a explosão ao abrir, né? Para sair o som de P. E um VOT mais longo, porque nós temos ali uma consoante que não é vozeada, então a vibração das cordas vocais aparece junto ali com a vogal na sequência e não exatamente na consoante. Agora, num som como o B, nós temos os mesmos parâmetros, né, parâmetros parecidos. A vibração começa um período de silêncio, uma explosão, porque estamos falando de oclusiva, mas a vibração ela já começa quase junto ali com um burst, porque é uma vibração característica deste som. O som de B é um som vozeado, ou seja, faz vibrar as cordas vocais. Como que a gente vê isso no espectrograma? Olha aqui, né? A imagem do som. Eu trouxe lá da apostila de vocês. Aqui nós temos uma fotografia, um espectrograma da palavra APA. APA. Então são duas sílabas, né, pessoal? Uma sílaba para A e uma sílaba para pá. Vocês se lembram lá, quando tratamos da construção da sílaba, que a sílaba sempre ocupa a posição mais alta ali, logo é onde as ondas serão mais altas também, né? Há ali um ataque, uma rima, mas essa posição nuclear aqui é sempre da vogal. E a vogal A, ela sempre vai aparecer ali. Sempre. Então eu não tenho como ter uma sílaba com duas vogais A. Então tem duas sílabas, né? Uma para A e outra para Pá. Né? O P ali no ataque e o A no núcleo. Ok. Então, vamos ver aqui esses parâmetros que acabamos de ver, de observar ali atrás. Né? Aqui é uma fotografia ali do programa Praat, tá? E a gente observa a diferença entre as sílabas marcadas, tá vendo em azul ali? Por um silêncio, né? Então, lembra que eu falei para vocês que a sílaba ela é produzida a partir de uma impulsão ali de ar, né? Cada sílaba vem em um momento específico ali, marcado por essa movimentação do ar, né? A, uma sílaba, um espaço. Pá, outra sílaba, um espaço. Mesmo que eu pronuncie na sequência, quando a gente tira uma foto, percebemos ali as diferenças entre elas.
às vezes mais marcadas, às vezes menos marcadas. Quando que ela é mais marcada? Quando há um som oclusivo. Porque um som oclusivo, como acabamos de ver, tem sempre um silêncio antes. Eu vou voltar aqui rapidinho olhar. Né? Tem um período de silêncio. Então, se nós temos aqui a sílaba APA, depois do som de A, tem que haver um silêncio para produzir um P. Assim como tem que ter um silêncio para produzir qualquer um dos sons oclusivos. Então, é mais marcado no espectrograma esse espaço entre uma sílaba e outra. Para outros sons, esse espaço é menor e, às vezes, até imperceptível. Okay? Então, aqui a gente percebe a produção de um som de P com um espaço ali, um silêncio anterior, uma explosão. A explosão fica clara aqui. Estou pensando... Cadê o meu... Ó, aqui, especificamente, é o som de P. No segundo movimento ali. Tá? Vou mudar para vermelho. Aqui é o som de P. Então, depois de um som de A, que é esse aqui, vem o som de Pá. P mais A. E aí a gente percebe um período ali de silêncio, uma explosão, tanto que olha só como as ondas aumentam repentinamente, né? Pá. É um som que vai do nada a uma altura bastante acentuada, até porque nós temos na sequência uma vogal e é isso mesmo que acontece, né? E depois há um declínio, como a gente já sabe, pela construção da sílaba ali, sempre há, né, essa movimentação de baixo para cima, um topo, e depois de cima para baixo. E isso é marcado também pelo desenho. Então, a primeira onda grande, ela representa essa explosão, né, que vem depois de um silêncio, marcada ali pela sequência do som de A, que já eleva esse som até uma altura maior, porque o A é uma vogal, logo vai evidenciar ali uma altura maior nessa sílaba, né? Seguida de um declínio. Ok? E depois outro espaço em branco. Né? Então é assim que aparece um som oclusivo no espectrograma. Ok? E como é um som de P aqui, a gente não consegue perceber as vibrações, né? Porque ele não é vozeado. Vejam, né, pessoal, que essa definição dos sons oclusivos vem lá da fonética articulatória. A gente já viu isso, né? Agora associado aos parâmetros aqui da fonética acústica. Ok? O que a gente tem que pensar em relação a essas oclusões, né, é que há sempre ali uma pausa total, depois uma explosão, seguida ou não de uma vibração, caso essa oclusiva seja vozeada. E no caso que vimos, depois vem uma vogal que acaba forçando também o vozeamento. Olha que legal, a gente consegue perceber o som de P e o som de A, né? Distingui-lo ali naquela imagem. Ok? E aqui as fricativas também vêm lá da definição da fonética articulatória. As fricativas, olha lá, diferente das oclusivas, não há silêncio na produção, então já não vai ter aquele espaço marcado que houve ali naquele gráfico que nós vimos. Né? É o som de S, de sapato, é o som de X, de chão, de F de faca, de V de vaca, de Z de zebra e de G de jogo e de gelo. Lembra que eu falei para vocês? Temos que cuidar com palavras com G, né? Porque esse som ali é de G, exatamente como o de jogo. E aí a gente tem um som que é mais contínuo, né? Qualquer um desses sons produzidos aqui isoladamente vai nos mostrar um ruído contínuo. Tentem produzir um som de S.
posso ficar aqui até faltar o meu ar, né? Já um som de P eu não consigo, porque tem uma explosão em um momento, uma pausa e uma explosão, né? Agora aqui as fricativas têm essa característica. Produzem um ruído contínuo, né? E são esses exemplos que aqui estão. Também nós temos fricativas surdas e sonoras, né? Algumas vibram, algumas não vibram. E a gente sempre tem que se ater a isso quando tratamos das consoantes. Quais são as sonoras e quais não são, né? As sonoras, por exemplo, o S de sapato, desculpa, as surdas, tá? Não vibra. Eu sempre coloco a mão aqui, só para lembrar, né? Porque ao vibrar as cordas vocais, se eu pronuncio o som, vai vibrar aqui essa região. Então, se você apertar aqui e fizer um som de S contínuo, não vai sentir vibração. Agora, faça um som de Z, já sente a vibração, né? Se fizer um som de X, não vibra. Mas se fizer um som de G, de jogo, já vibra. Um som de F não vibra. Um som de V já vibra. Então, sons de S, X de chão e F de faca, eles são surdos, eles não vibram. E o som de Z, G e V são sonoros. Ok? As surdas são aquelas que não vibram as cordas vocais, e as sonoras produzem esse vozeamento, ou a vibração das cordas vocais. Vamos ver isso aqui no espectrograma? Fica mais fácil aqui observar. Ó, aqui eu tenho a palavra aça. Quantas sílabas, pessoal? Eu tenho dois As ali, eu não posso ter uma sílaba só, né? Uma sílaba para A e uma sílaba para Sá. Professor, com dois S's. Estamos falando de som, né? O som de um S e som de dois S's. Neste caso aqui são os mesmos, né? E o fonema para dois S's é um som só, né? Nossa. E aqui eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Vejam que o meu A segundo A ali está de ponta cabeça, né? Vocês se lembram que ele é? É um A mais fraco. O A em posição final depois de uma sílaba tônica, a sílaba tônica aqui é o A, e a outra sílaba é Sá. Então nós temos uma sílaba pós-tônica depois da tônica. Neste caso, o A é sempre mais fraco. Falando, né? Ninguém vai pronunciar o primeiro A exatamente com a mesma força do segundo A. Né? Para os ouvintes, eu diria assá. Não é assá, é assa, com o primeiro A mais forte. E olha na fotografia, pessoal, como é clara essa diferença de força. O primeiro A o segundo A. Muito mais fraco, né? A gente percebe pela quantidade de onda, pela altura da onda, né? Quando comparado os dois As. Então o segundo é bem mais fraco mesmo. Né? Está aí a fotografia agora para comprovar aquilo que eu sempre falo. Isso vale para o som de A e vale também para semivogais, tá? Que são os sons de I e U, e que são pronunciados de uma maneira um pouco mais fraca ali, quando há encontros vocálicos, tá? Agora, pensando no aspecto do S, aqui nós temos assa, né? Assa. Percebam o seguinte, não há um silêncio entre a primeira sílaba e a segunda sílaba. Sim, fica bem mais fácil mesmo, né, Adriana? Dá para perceber ali a distinção, né? Por isso que é importante, na hora de transcrever, deixar bem marcado. Então, percebam, né? Não tem o silêncio. Mas também não tem, não. São imagens diferentes que permitem distinguir. Eu não, jamais... Vou dar um zoom aqui, né? Olha, esse desenho que está marcado em azul ali na imagem é totalmente diferente dos outros, né? Então, a gente percebe bem o que é um S, essa parte em azul, e o que é um A forte, o primeiro, e um A pós-tônico, uma sílaba pós-tônica como é esse segundo. Ok?
Então, o som de S, ele também mostra essa continuidade, né? A fricativa tem essa característica, ser mais alongada, som de S, né? Som de Z. Isso fica observável aqui no espectrograma. Né? Olha, pessoal, a diferença, né? Pensando nessa continuidade, na ausência de um espaço ali anterior, quando comparado, vou voltar aqui rapidinho, com esse espectrograma aqui, né? E o que está grifado ali, um som de P totalmente diferente, né? O som de P aqui marca uma explosão, deixa bem claro que há um espaço ali antes da produção desse som, o que não acontece com S aqui em azul, né? E pensando nas suas características, mostra ali um som mais contínuo, né? Menos irregularidades do que um som de P, ok? Sem aquela ausência, sem aquele silêncio anterior. E aí nós temos os sons africados. Sons africados são aqueles sons que na pronúncia de parte aqui dos falantes do português, né? Aqui no Paraná, pelo menos, se pronuncia assim. É um som que mescla ali um som de T e um som de X, que é o som de chinelo, por exemplo, né? Como se fossem os dois sons juntos. Vira um fonema só. Para falar, por exemplo, chia. Eu tenho duas pronúncias no português, né? Um som que é apenas com T, pia, e um som que mescla um som de T com um som fricativo. Neste caso é o X, né? Que é aquele fonema ali que parece uma cobrinha, e o som de G para uma pronúncia de dia. Olha como é diferente, né? Apenas com D, dia, e um som africado, um D com G, dia. Só é bom lembrar que isso é um fonema só, tá? É um som só. Só estou juntando aqui para a gente perceber que há tanto uma oclusão quanto uma fricção. Esse é o caso das oclusivas. Veja, se há a junção da fricativa com a oclusiva, o desenho, o espectrograma, vai mostrar uma fusão daquilo que nós acabamos de ver. Olha aqui, por exemplo, a pronúncia de tipo e de dito. Pensando nessa pronúncia que mescla o som oclusivo com o fricativo, tá? Então, o que a gente vai ver? A junção das duas coisas que vimos anteriormente. Um espaço marcado, um silêncio, né, um vazio, né? Uma explosão e um alongamento. A explosão característica da oclusão e o alongamento característica dos sons fricativos, ok? Então, voltar aqui no slide, essa configuração de sons africados mescla o que vimos em relação às construções oclusivas e fricativas, ok? E a imagem vai evidenciar as duas coisas. E aí nós temos os sons nasais. Sons nasais são sons com M, N e o som de NH, NH, esse terceiro fonema que aparece aqui. Esses sons, eles têm algumas características. Eles são sempre sonoros. Então, para produzir um M, um N, um NH, a gente sempre vai ter vibração das cordas vocais. Tá? Todas essas consoantes são sempre sonoras. No espectrograma, isso aparece com uma barrinha de sonoridade. Vou mostrá-la para vocês. Tá? Que é uma faixa escura, contínua, na parte inferior da imagem. Okay? Nessa parte inferior da imagem ali, não sei se aparece bem na imagem, né? A gente tem essas barrinhas contínuas ali. Aqui nós estamos pensando especificamente na palavra Ana. Então, novamente, vamos separar aqui, né? Estamos analisando o som de N, que aparece ali no início. Ó, de novo, né, pessoal? O A inicial mais forte
e o A final mais fraco. E aí a gente percebe um escurecimento ali na parte inferior do espectrograma, que é o que vai nos evidenciar especificamente na hora de ler a imagem, né? Então, é esse escurecimento que mostra ali a vibração do som. Por que esse escurecimento? Porque as ondas acabam vibrando numa intensidade maior. Então, há uma mancha nasal ali, que a gente chama, que produz o som nasal, né? Que nos remete a sons de M, N e E. Som nasal, para quem não lembra, é aquele som que sai tanto pela boca quanto pelo nariz. Né? Ne, me, nhe. Não é só pelo nariz, né? Boca e nariz. Então, a gente também consegue observar quando há nasalização aqui, além dos outros parâmetros que temos visto. Todos esses sons aqui, o M, o N, o M de mapa, o N de nada, o NH de ninho, e o N também, são sons ali nasais, que saem ali pelo nariz e pela boca, claro que por força da vogal, né? O som de M, de N, de E é totalmente nasal, mas na pronúncia, a junção ali do M e do A, do N e do A, ou enfim, de qualquer uma dessas consoantes com uma vogal, vai produzir esse som que sai pelo nariz quanto pela boca. Ok? Então, naquela imagem também percebemos quando há a nasalização por meio daquelas sombras. Depois nós temos as líquidas. As líquidas, pessoal, bem, a denominação líquida aqui não tem nada a ver com molhado, tá? Ou fluido no sentido literal, mas sim com a fluidez. São os sons mais fluidos, pensando em articulação. Tá? Então, uma fluidez maior desses sons em comparação com as outras. E essa fluidez permite que esse som aqui, ele facilmente se misture com outras consoantes, sem quebrar o ritmo da fala. Quais são esses fonemas líquidos? O L de lua, o lhe. Esse fonema aqui, ó, é o fonema de lhe, de LH. São duas letras, um fonema só. Lhe. O de caro, na pronúncia, né, na minha pronúncia, caro, caro de preço, né? Que é diferente, por exemplo, da pronúncia de carro, né, que estou pensando exatamente no de caro, que é um som bem rápido. E nós temos esse fonema aqui, que é o fonema TEP. O outro é o R de rato. São produzidos diferentemente, né? O caro aqui com a língua, nos alvéolos, e o rato já com a glote. São pronúncias distintas. Tá? Todas são sonoras, e nós estamos pensando exatamente nessas consoantes consideradas líquidas, né? Ou seja, com sons contínuos. Independentemente ali da forma como elas são articuladas, o som aparece contínuo. Ok? Ou vibrante, que são os casos ali dos R's, né? O R de caro e o R de rato. No espectrograma, aqui a gente tem uma imagem que mostra ali a construção da palavra ara, num primeiro momento ali, né? Então, a primeira sílaba é A, e a segunda sílaba, que começa ali onde está o azul, pessoal, era. Então, é um som de R, bem rápido, e um som de A. Depois, no segundo, um som de A, e um som de L, e um outro som de A, né? Então, vejam como se junta mais, né? Há uma maior fluidez, que é uma característica aqui das líquidas. E a brevidade, né, pessoal? Olha o tamanho desse gráfico aqui. Esse R, ele realmente é muito rapidinho. É o R que, às vezes,
aparece início de sílaba, mas é muito breve, ou aparece junto com outras consoantes, numa sílaba como trans, de transporte. É um R muito rápido, né? E ele é marcado de uma forma muito breve ali no espectrograma. Já o L, né? Olha a fluidez de um som para o outro, né? Como é quase que uma continuidade do A, né? Na hora de analisar aqui, parece que é uma coisa só, quase uma continuidade da letra A, que é uma característica das líquidas, né? A vibrante R ali é marcado pela sua brevidade e o L marcado pela sua liquidez aqui, quase que se confundindo ali junto com a imagem de L. Depois nós temos as aproximantes. Aproximantes são os sons das semivogais. Lembra delas? Aqueles sons mais fracos, que a gente considera até como consoante, porque é mais ou menos a mesma força ali na pronúncia, né? Uma vogal ocupa sempre o pico de uma sílaba. Os aproximantes, ou as semivogais, ocupam ou ataque, ou a rima, ou a coda, a parte final, ou a parte inicial, ou a parte final da sílaba. Logo, são sons mais fracos. Tanto que a gente sequer transcreve com o som da vogal, né? Ou J ou Y, ou W ali nas transcrições. Certo? E aqui, só reproduzir o que nós temos lá no material, eu queria mostrar a, a imagem aqui para vocês, né? Para a gente perceber como o som ali de aia, e especificamente o Y, né? O A, o I, aia, considerando uma pós-tônica neste caso, e no segundo caso, aua, aua. Percebam como realmente as semivogais ou as aproximantes, para usar o termo aqui, são muito mais fracas em relação ao A, né? A comparação aqui também foi um pouco infeliz, porque o A é muito forte, né? O A é a nossa vogal mais alta. Então, mas mesmo que nós comparássemos com outros sons, como o som de E, o som de O, ainda assim perceberíamos nessas junções de duas vogais que há ali uma força muito menor. Tanto que, vejam, estamos tratando dos semivogais aqui agora ao falar de consoantes, que a força delas é parecida com a força das consoantes. Basta voltar aos gráficos ali e ver o desenho do S, o desenho do R, e a gente percebe que as forças aqui são muito parecidas, né, pessoal? Se distinguindo muito das vogais. As vogais são sempre as mais altas. E essas semivogais mais baixas. E por fim, nós temos as vibrantes. Alguns sons, né, vimos alguns ali atrás, vibram bastante. Eu já mostrei, inclusive, ali para vocês o som dessas duas vibrantes junto com as líquidas, né? O som de R, que é um som rápido, e o som de prato, né? Em prato, o R é um som muito rápido. Deixa eu ver se temos aqui no pictograma, só para mostrar. Olha ali no primeiro desenho, um pra. Lá no exemplo anterior, eu mostrei esses sons no início da sílaba. Aqui, para mostrar quando eles se associam a outras consoantes. Então, um P e um R. Esse R será muito mais rápido. Toda vez que o R e o L se associam a outras consoantes, são sons muito rápidos, né? Pronunciados ali junto com as demais consoantes. Então, no primeiro exemplo aqui, eu tenho aquele R rapidinho que nós vimos lá atrás, com uma força muito pouco marcada, é uma característica dele. Né? E no segundo exemplo, um som de L, aqui, ó. Então, aqui no azul, é o som de L, esse L que aparece depois. Aqui é R, desculpa. No primeiro ali, vou voltar. Aqui, olha lá, como são muito parecidos o som de R curto e o som de L
curto, que são esses sons associados a outra consoante. Nesse exemplo aqui embaixo, nós temos o som de R. Tá? O som de R aqui, uma sequência como AHA, esse som vibrante. Ok? E a vibração fica nítida ali, né? Olha lá o desenho. Olha como vibra, né? Bastante a pronúncia de um som como esse, que é o som de carro, tá? O R de carro. Então, pessoal, eu quis mostrar para vocês hoje, né, como aparecem as consoantes, esses parâmetros das consoantes, aqui na fonética acústica, em comparação com as vogais, aproximando com as vogais, mas evidenciar ali essas características que vão de oclusivas, fricativas, africadas, nasais, aproximantes e vibrantes. O que é importante para a gente aqui é tentar observar como se constroem esses sons, né? Quais são os parâmetros utilizados ali e as características, muitas delas vindo lá da fonética articulatória. Ok? Já preencheram a chamada, a lista de chamadas? Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre fonologia. Então, vamos romper com essas discussões da fonética articulatória e da fonética acústica e começar a falar de fonologia, falar de significados, tá? Então, não perca a nossa próxima aula, terça-feira que vem. Quem estiver inscrito, e quem também não estiver, participe amanhã do nosso encontro de gêneros acadêmicos. Vou falar de resumo, ok? E não se esqueçam, volto a lembrar, né? Quem é elegível, participar também dos editais para os projetos de iniciação científica. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Obrigado, Jennifer. Aguardo vocês, então, na nossa próxima aula, terça-feira que vem. Um abraço, boa noite. Quem precisar sair, fica à vontade, tá bom? Vou finalizar aqui a nossa gravação. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, pessoal, até terça.